E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre educação. Vou fazer aqui algumas conjecturas, tendo em vista as últimas polêmicas que o Ricardo Vélez se envolveu na questão do slogan, não é só apenas o hino. E todo mundo sabe aí que ele pediu para que as escolas cantassem o hino e no final dele divulgassem um slogan de campanha. Ele já foi alvo aí de representação porque as suas ações, além de ser crime de responsabilidade, envolve o presidente em crime de responsabilidade, é também crime de improbidade administrativa. Então, já houve aí representação por parte da rede e ele já foi chamado no Senado. Mas eu não quero falar sobre o Ricardo Vélez, porque o que eu quero falar é um desejo de ver os generais tutelarem a educação. Por quê? Isso é muito importante. Infelizmente, o Bolsonaro colocou a educação em segundo ou terceiro plano. Quando ele pega a educação e coloca na mão de uma pessoa que é naturalizada, que não nasceu aqui, qual o compromisso que essa pessoa tem com a educação? Veja só a indicação desse ministro veio do Olavo de Carvalho. Até eu tenho vídeo aqui contestando as informações do Olavo de Carvalho acerca da educação. A direita não sabe nada de educação. Da Joyce Hasselman falando que a educação não precisa de mais dinheiro. Precisa sim. É claro que precisa. Estados e municípios precisam sim de mais dinheiro da educação. E é esse um motivo que eu acho que o general Hamilton Mourão deve tutelar a educação. E deve sim, porque é um assunto estratégico. Muita parte da nossa desigualdade social vem em função de uma educação que não tem qualidade. A gente vive essa miséria, essa pobreza aí de país, nossos jovens aí vivem aí sem ser absorvidos no mercado de trabalho, sem ser incluídos por uma educação. Eu falei isso no programa que eu participei, do Alerta Super aqui de Belo Horizonte. E falei isso daqui com o Ricardo Sapia. E é realmente verdade. A educação não inclui o jovem, o mercado de trabalho não absorve. O que esse jovem vai fazer? Vai ficar ocioso, vai ficar alienado. Então, eu acredito sim que os generais devam tutelar a educação, porque ela tem problemas estruturais demais que o Ricardo Vélez não vai dar conta. O Olavo de Carvalho não tem esse conhecimento com essa profundidade a respeito da educação. A direita não tem esse conhecimento. Veja o que a Joyce Hasselman faz: provocar os professores, seguir essa narrativa de transformar os professores em inimigos da sociedade. Não, eles são amigos. Muitos dos problemas da educação vêm dos filhos mal educados em casa. Então é essa situação que o professor enfrenta na sala de aula. Um aluno que não recebeu o preparo dentro de casa, que não respeita os pais e na escola também não vai respeitar os professores. O professor aí apanhando. O último professor que apanhou aí ficou com os olhos inchados aí de tanto tomar agressão e ele desistiu da sala de aula. Então eu acredito sim que os generais eles devam tutelar a educação e não é só aplicar o modus operandi da escola militar nas escolas civil, é ter plano para a educação. A educação aqui não tem planejamento nem estratégico, não tem plano aonde quer chegar. E a gente precisa disso. Eu acredito que um general nascido aqui no Brasil, pelo conhecimento que um general tem, que até você chegar a essa carreira, você precisa de estudar muito, se preparar muito. E eu tenho certeza que um general ele vai sim se dedicar à questão da educação, vai estudar os problemas estruturais da educação e vai fazer planos para fazer alguma coisa. O Ricardo Vélez já está aí há quase 2 meses e não falou absolutamente nada sobre a alfabetização. Ele não falou absolutamente nada sobre a aprovação continuada, que é um dos outros gargalos estruturais que a gente tem. Há deficiências na lei de diretrizes e bases que precisam ser estudadas. E ninguém se fala nisso. Há um plano que deveria ser feito e executado junto com a ação
dos governadores, dos municípios, dos deputados estaduais e federais, dos senadores, dos sindicatos, das organizações civis, das empresas, de todos aqueles mecanismos, de todas as estruturas que realmente querem transformar o Brasil e juntos agirem em torno de um projeto de alfabetização. Porque além disso, depois disso, vai ter outros trabalhos. Porque não para por aí. A questão da alfabetização, ela é tão velha, ela é tão antiga, que ela chega a antecipar a reforma Leôncio de Carvalho. Porque a história institucional brasileira da educação não é muito boa, e a alfabetização, ela vem, antes da República, gente. A gente tem que ter mais seriedade para tratar a educação. E é aquilo que eu acho. Eu venho da escola de base de Belo Horizonte. Não estudei em nenhuma escola estadual. Estudei em todas as escolas municipais de Belo Horizonte. E aqui todo mundo já sabe que as escolas estaduais, elas têm, vamos dizer, utilizar o jargão popular, ela tem um ensino mais forte do que a educação municipal. E isso daí não é só apenas uma constatação. Eu sei de que o ensino estadual aqui em Minas Gerais é mais forte que o municipal. Tem a questão da alfabetização, tem a questão dos pressupostos da aprovação continuada dentro da Lei de Diretrizes e Bases de 96. Tem a questão dos recursos, que foi feita a reforma universitária do Lula, que ele destinou 75% do orçamento da educação para educação federal, e isso daí acabou em corporativismo que queimou o museu no ano passado. Entendeu? Hoje nem as universidades se enquadram dentro da lei de responsabilidade fiscal, porque eles acham que a autonomia dessas universidades é maior para eles poderem gastar todo o seu dinheiro com folha de pagamento. Isso é um absurdo. Então aí vê estados e municípios à míngua só com 25% desse orçamento da educação. É claro que a gente vai ter uma educação ineficiente. É claro que a gente vai ter problemas financeiros, né, na educação. Porque se você não paga bem o professor, se você não paga bem os profissionais da área, como que eles vão se sentir valorizados? O professor aí apanhando, o professor aí fazendo jornada dupla, tripla, como é que ele aguenta? A educação, ela deve ser vista como uma janela estratégica para projetar o Brasil. Nós estamos na lanterna dos dados do PISA dentro da América Latina. Essa é uma vergonha. O Olavo de Carvalho é um péssimo guru. Veja o que ele fala sobre a educação. Ele não cita um professor de educação, ele não cita um historiador da educação, ele não cita uma lei ou um instrumento institucional da educação, ele não fala absolutamente nada, ele não tem referência. Então, como que uma pessoa dessa pode indicar um ministro? Os generais, ao tutelarem a educação, há uma chance de que a educação vá trilhar o caminho certo, que não vai ficar aí se perdendo com bobeiras, com questões comezinhas ideológicas, né, de fantasias que não existem. O Brasil precisa de uma educação efetiva, precisa ali de colocar a família dentro da educação, porque infelizmente as nossas mães não dão conta de levar a cabo tudo isso, de preparar os filhos, porque há uma ausência de pais no Brasil. E isso daí precisa de ser olhado e sair desse limbo aí. A educação brasileira, ela precisa de cuidados específicos, não de firulas. O Brasil, ele está aí na lanterna em relação à América Latina, com os dados do PISA na educação, mas isso daí é por problemas estruturais. E isso daí tem que ser olhado, tem que ser cuidado, tanto pela questão legislativa quanto pela questão executiva. Mas o executivo pode fazer muito mais pela educação. E eu não acho que o Ricardo Vélez tem essa condição técnica, essa condição ou até mesmo essa disposição
de enfrentar os problemas reais e objetivos da educação, porque até agora ele não produziu nada. Discussão objetiva da educação não tem. É só você ir olhar os vídeos do Escola Sem Partido. Pergunta ali se eles atacam algum problema real da educação, algum problema objetivo da educação. Não, eu espero aqui no canal poder falar mais sobre isso. Eu ainda estou atrasado com a questão da história da educação, mas é preciso contextualizar ela para que lá na frente, quando eu for falar dos problemas objetivos, todo mundo tenha uma noção do que foi a educação no Brasil. Esse é o recado que eu tinha que passar hoje sobre a educação. Quero sim que os generais tutelem a educação, que o Ricardo Vélez já se mostrou um cara incompetente para isso. Para a grande maioria aí da mídia, ele já era um homem a ser demitido, ele e o Marcelo Álvaro Antônio. Deixa aí o seu comentário. O que você acha da educação? O que você acha que os generais podem fazer pela educação? Se você já conhece algum problema estrutural da educação, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Até mais, Brasil. Tudo de melhor para todo mundo.